Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, eu sou sócio-diretor da Elliott Scott Brasil, consultoria de recrutamento e seleção especializada em executivos de recursos humanos. No nosso café de hoje, vamos tratar de um tema super importante, mais do que atual, empregabilidade independente do Covid-19. E para bater esse bate-papo comigo e com vocês, eu vou falar com o Gustavo Leme, executivo de recursos humanos. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, obrigado, Eduardo, pelo convite. Muito gostoso aí participar do seu café aí, café da Eliote. Imagina, Gustavo, obrigado a você pela tua disponibilidade. Nesse mercado tão dinâmico, nesse mercado tão complexo, várias empresas foram impactadas por todo esse dinamismo, né? Como tudo isso tem impactado na carreira dos profissionais? Bom, o tema carreira sempre foi um tema que vem à tona nas crises, né, seja pessoais ou de mercado, e não vejo diferente agora. Mas não é um tema que a pandemia trouxe, né, o Covid trouxe. Eu acho que o Covid trouxe só mais luz, né, para um contexto importante. O mundo antes tinha uma característica de ser óbvio, a gente fazia benchmark, copy adapt, né, e conseguia, tanto na carreira como na empresa, melhorar a eficiência dos processos. O mundo ficou mais complicado, a gente foi se especializar, então conhecimentos críticos e mais profundos de cada negócio a gente teve que adquirir, e a gente entra num mundo agora que ele é mais complexo e caótico. Complexo no sentido que a gente tem que ter novos conhecimentos, aprender, desaprender, mas é um mundo que a gente testa, que a gente bota agilidade nesse processo de melhoria. E o mundo caótico, a gente toma decisões rápidas, né, sem muito teste. Então, esse contexto de mundo impacta na forma como a gente planeja a nossa carreira. A gente buscava sempre conhecimento e se capacitar mais para buscar produtividade, né? E a gente acabou, eu acredito, que estacionando as nossas carreiras, né? A gente deixou muito na responsabilidade da empresa, terceirizou a gestão de carreira, quando que a gente deveria assumir a autogestão de carreira. Então, no mundo de hoje, que é muito mais complexo e muito mais caótico, o que vale é o quanto que a gente consegue gerar valor, né, transformando conhecimento, né, e competência em inovação, ou seja, gerando valor para o outro. Então, de nada adianta eu ter bons benchmarks, né, e ser especializado se eu não consigo mobilizar isso, né, transformando e gerando valor para o outro dentro da minha empresa, seja eu empreendedor ou seja eu subordinado ou tendo alocado em alguma empresa. E a tecnologia veio para atrapalhar, no bom sentido, né? Não falando mal, mas a tecnologia, ela dá velocidade, a tecnologia, ela exige dos profissionais que esses conhecimentos resolvam problemas muito rápidos, né? Então, não adianta mais você ser um estoque de conhecimento, se esse conhecimento ele não é mobilizado para criar solução, assim como se esse conhecimento caducou. E hoje a gente tem eu formei comecei em 1998 e terminei em 2001 a faculdade. Bom, conhecimento foi muito bom, a faculdade para mim abriram portas, mas se eu me basear no conhecimento que eu tive lá de 2001 para falar que eu sou um bom profissional, não dá. Tanto é que tem algumas empresas que estão abolindo essa questão de você ter diploma, não por descrédito, mas porque o conhecimento ele é fluido, ele está, né, sendo transmitido de várias maneiras, né? E eu acho que isso reorganiza tudo, né? E ele impacta que eu imagino, né? E acredito que as pessoas deveriam fazer autogestão das próprias carreiras. E isso ressignifica também o papel do próprio RH, né, com aqueles centros de expertises, né? Qual que é o papel do indivíduo, qual que é o papel da empresa, e lembrando que quando a gente faz gestão de carreira, é aquilo que eu acredito, do que eu gosto de fazer e faço bem e quero fazer, né? Carreira é caminho, eu escolho o caminho, não a empresa escolhe. E aí fica duas perguntas, né? Nesse mundo, independente do Covid, né? Como que a gente está fazendo gestão das nossas próprias carreiras, né? Eu estou cuidando dela ou delegando para outros? E se a minha carreira de fato está alinhada com o meu sistema de crença, com o meu propósito, com as coisas que me fazem feliz. No LinkedIn, você deve receber muito mais mensagem que eu, mas eu Um recebo milhão de mensagens. eu recebo toda semana muitas mensagens falando, o cara manda o currículo dele e ele fala, Gustavo, tudo bem? Alguns eu conheço, outros não. Eles falam, Gustavo, você poderia me ajudar com a minha carreira? Você poderia me indicar para alguma vaga? E aí toda vez que acontece isso, eu vou colocar umas 3 a 5 perguntas para eles, porque eu preciso entender o que ele quer da carreira dele, né? Não adianta jogar o currículo dele que fala do passado para eu ajudar ele a olhar para o futuro.
Então, é esse o contexto que eu acredito aí em relação à carreira e sim que impacta muito o momento. Perfeito, Gustavo. Você tocou num tema bastante interessante, né? Sobre a terceirização da carreira do profissional para as empresas, né? Antigamente, as pessoas utilizavam os cursos e os treinamentos internos nas organizações para se reciclar, no sentido de educação corporativa, né? Nesse cenário que você citou, como vai se dar o ganho dos conhecimentos e das competências? Na pergunta anterior, eu tinha falado que o mundo agora é um mundo mais concorrido, mais complexo, Mais né? fluido. Mais fluido, né? E nesses benchmark, especializações não resolviam, né? Eu tenho Gustavo Caetano sempre fala, né, que é o fundador da Sambatec, ele fala que mapa é uma coisa, mas mapa não é terreno. Então, eu acho que para você gerenciar a carreira nesse mundo, você tem que ir para o Gemba, né? O Gemba vai lá e vê. Então, para mim, quanto mais perto você tiver de onde as coisas acontecem, mais você vai estar atualizado, mais você vai ter conectado. Então, é uma responsabilidade sua de ir em busca disso, porque nem sempre a empresa sua vai estar na mesma batida, na busca dos mesmos conhecimentos que a sua carreira está, né? Agora, nesse mundo aí complexo e caótico, eu acho que muito mais do que conhecimento técnico, né, e ser especializado sobre a área que se atua, eu acho que uma visão mais pluricultural, mais ampla, ela ganha espaço. E competências e conhecimentos muito conectados com empatia, colaboração, capacidade de criar solução. E tudo isso você não ganha lendo livro, você não ganha vendo uma palestra, né? Você consegue adquirir isso, eu acho, com coisas que são simples, mas que ainda as organizações carecem de melhoria, como processo de autoconhecimento, a garantia de um feedback contínuo e ágil, né? E a conexão, para mim, com periferias, né? Ou seja, onde a mudança acontece antes que todo mundo perceba, né? E isso tem a ver com se conectar com ecossistemas diferentes. Por exemplo, há muito tempo eu estou conectado com o Hub de Startup, eu fui participar de algumas comissões que não faziam parte do meu dia a dia, como comissões de conselho de administração, para entender um pouco o outro lado da mesa, eu sendo executivo. Fui fazer curso e participo de grupos de finanças, de marketing, tudo isso influencia eu pensar diferente. Eu falo que nesse mundo você precisa ter fluência digital, né? Não só ter conhecimento, mas fluência. E esse fluência digital se dá para você ter conexão com vários outros núcleos de conhecimento, né? E, além disso, uma coisa que a gente tem que ficar atento, que tem muita gente que investe em educação formal, eu acho que é importante, eu também invisto muito, mas lembrar que o sistema, muitas das escolas hoje, o sistema educacional, né, ainda é tradicional, né? Ela não estimula você ter dúvida, você não estimula você ter questionamento. E isso também, você vai para uma escola, você acaba não tendo todo aquele ganho de aprendizado em relação à questão da empatia, da colaboração, dessa capacidade de criar soluções que você ganha tendo conexão com gente. A gente está num mundo que a gente tem que, a gente estava falando outro dia, né, aprender a dirigir bicicleta com o guidão invertido, né? Quando você vira para a direita, a bicicleta vira para a esquerda, quando você vira para a esquerda, vira para a direita. Aprender a andar com a bicicleta invertida leva tempo, né? E dedicação, porque a gente tem que mudar o nosso cérebro. E eu acho que o mundo novo exige que a gente mude a forma que é como a gente vê as coisas, né? Outro dia um colega da área de supply pediu apoio e ele estava querendo trabalhar numa empresa. Eu falei, essa empresa já pivotou o modelo dela. Ela não tem mais uma área de supply tradicional e ela utiliza de empresas de delivery, né, de aplicativo, para fazer toda a entrega dela. E ele estava falando, não, mas esse aplicativo só entrega comida. Eu falei, não, ele entregava comida, né? Hoje ele entrega tudo. Então, assim, será que esse cara de supply, ele deveria buscar conhecimento aonde? Né? Nos hubs de startup ou ir fazer um curso sobre indústria 4.0? Ele tem que repensar a carreira. Perfeito. Eu não sei, Gustavo, se fazer um você... comentário só. Eu não sei se você já ouviu falar, Diga. Eduardo, tem uma escola aqui sendo em São Paulo, lançada, chama Link School of Business. É uma escola Não. focada em administração de empresa, só tem esse curso. Muitos dos professores são professores um pouco mais jovens, que estão conectados com o mundo do empreendedorismo, forma empreendedores, essa escola. A mensalidade dela já inclui, pelo que eu entendi, já viagens a diferentes ecossistemas do mundo, China, Israel, Europa e Estados Unidos.
E a partir do ano, quando você tem o TCC, lá o TCC, você tem que criar uma empresa e lá já tem uma aceleradora para acelerar todo o conhecimento que durante a faculdade você tem. Então, você sai de lá, o TCC seu é na prática, talvez você já saia investido. Esse é o novo mundo da educação. Bacana. Gustavo, você citou algo bastante interessante, né, de ecossistema, que algumas pessoas podem até entender como networking, né? Conta mais sobre isso. Como é que os profissionais eles conseguem? Quais são esses ecossistemas diferentes e o que você acredita que os profissionais deveriam de fato com quem e como eles deveriam estar conectados? Conectado também com a pergunta anterior sua, quando a gente fala de desenvolvimento, né, se conectar com ecossistemas diferentes gera um conhecimento. Então, eu acho que para a gente se conectar com o ecossistema, uma das coisas que eu sugiro é que a gente fique mais conectado com o mercado consumidor, aquelas pessoas que usam produtos e serviços e estão inseridos, né, em comunidades que a gente, às vezes, não está inserido. A gente trabalha numa indústria ou numa empresa de serviço e não tem conexão direta com o consumidor, com quem bebe dos nossos produtos e serviços. A gente precisa conhecer essa cadeia de valor. E a minha sugestão sempre em ecossistema é olhar para ecossistemas de startups, dentro ou fora da sua área de conhecimento. Você está muito próximo de instituições de pesquisa de tendências, né? Você tem Gallup, você tem Deloitte, você tem McKinsey, você tem Ernst Young, que divulgam muitas tendências, e esses cadernos de tendências são gratuitos e colocados na internet para você baixar. Fala de varejo, de marketing, fala de tecnologia. Eu acho que atuar em comissões complementares, se é um cara de finanças, atua numa comissão de RH, se é um cara de RH, vai trabalhar numa comissão de marketing. E eu acho que ler e participar de congressos e feiras não relacionados com a sua área de especialidade. Muitas vezes na empresa a gente só vai visitar ou participar de projetos conectados com tecnologia, se eu sou tecnologia, né? Se eu vou de eventos de RH, se eu sou de RH. Cruza isso e estimula que a sua equipe faça isso também. Perfeito. E a pergunta de ouro, né? Como que o executivo de RH, o que ele deveria fazer, o que ele deveria deixar de fazer nesse mundo que muda a cada minuto o tempo todo? Por ser um apaixonado em RH, eu sou crítico também, né? Eu acho que o RH ele se tornou filho de sapateiro de pés descalços, né? A gente faz muita coisa para os outros e acaba fazendo pouco para a gente, né? Isso tem uma série de contextos, dos porquês, né? Mas eu acho que o RH ele devia, primeiro, deixar de tratar o adulto como criança, né? Nas empresas, a gente com adulto e a gente tem que fazer com ela, ampliar um ambiente de autonomia e fortalecimento das relações de confiança, né? Então, é adulto. Mas ele é jovem, ele é estagiário, mas ele é adulto. Ele pode ensinar, né, um gerente que já tem 15 anos de carreira, né, um diretor. Eu acho que o RH também deveria continuar aumentando a sua proximidade com as pessoas, né, com os seres humanos. A gente precisa entender mais, sentir mais, perceber mais as necessidades latentes como ser humano. A pandemia trouxe isso, né? Hoje a gente faz uma vídeo e a gente vê a casa da pessoa e tem muita gente que está descobrindo que o funcionário tem filho, trabalhar em home office, né? E há, sei lá, 3, 4 meses atrás o cara nem sabia disso, né? Então a gente se interessar mais pelo outro como ser humano, conhecer mais. Criar vínculos de confiança tem a ver com ter proximidade, é conhecer as pessoas. E eu acho que a gente deveria começar, enquanto RH, a questionar se a gente é ágil de fato, né? Agilidade é diferente de velocidade, né? A gente brinca, o Messi é ágil, o Bolt é veloz, né? Pede para o Bolt fazer uma curva fechada, né? Ele provavelmente vai capotar. O Messi vai ter mais habilidade. Então, a gente deveria começar a questionar a nossa agilidade, né? E se os processos, de fato, nosso, enquanto RH, vou pegar os básicos, né? Recrutamento, avaliação de desempenho, remuneração, se esses processos, né, e outros, eles geram e contribuem na cadeia de valor das nossas empresas. E aí não vou até mais, né? A gente, enquanto RH, tem que saber se a gente conhece a cadeia de valor para saber se a gente contribui para a cadeia de valor. Eu acho que tem muitos processos, e muitas práticas e projetos de RH que eles rivalizam com coisas que são importantes para o negócio e, às vezes, isso é só vamos falar, é só uma melhor prática, como a gente falou que a gente estava no mundo do óbvio. A gente tem que olhar para esse mundo complexo e caótico, entender a cadeia de valor da empresa e revisitar tudo. Isso não quer dizer que a gente deixa de cuidar da gente, pelo contrário, a gente faz isso cuidando das pessoas.
Perfeito, Gustavo. Estamos chegando ao final. Obrigado pelo seu tempo. Foi extremamente prazeroso para mim ouvir você. Você quer deixar algum recado? Talvez umas últimas palavras? Sim, eu queria agradecer você, Eliote, pelo convite. Também foi muito gostoso, né, parar para refletir nessas perguntas e também estimular a equipe aí dos RHs que podem estar assistindo aqui para a gente aproveitar esse momento aqui que colocou mais luz para o RH, né? As pessoas estão ainda mais no centro, para a gente assumir ainda mais um escopo dentro das empresas de transformação e ser protagonista nesse movimento. Eu agradeço aí mais uma vez o convite. Excelente. Gente, esse foi mais um Café das 10. Obrigado, até a próxima.